Olá pessoal, neste vídeo eu vou falar sobre as medidas de dispersão, né, mais especificamente a amplitude total, o desvio padrão, o desvio médio, a variância e a taxa de variação. Então o que é as medidas de dispersão? Né? Após analisar os dados ali, principalmente com as medidas de tendência central, que a gente já viu que é a média, mediana e moda, uma outra forma interessante da gente ver os dados, a distribuição dos dados, são as medidas de dispersão, né? Que dão uma ideia de o quão espalhados estão nossos dados. Então, quanto mais dispersos, maiores serão essas estatísticas de dispersão. Né? E quanto menos dispersos, menores seriam essas estatísticas de dispersão. Certo? Então, já falei para vocês quais seriam. Aqui eu vou mostrar um exemplo, né? Então aqui, nesse exemplo, eu tenho aqui 3 turmas, a turma A, a turma B e a turma C, né? E as notas da turma. Cada ponto aqui é a nota de um aluno, certo? Observa que esses alunos aqui da turma A estão com os dados bem concentrados, ou seja, a dispersão baixa, né? Aqui na turma B já tem uma dispersão média, certo? Em relação aos outros dois, né? Comparando. As notas vão aqui desde 300 até perto de 800. Agora, na turma C, a dispersão está altíssima. Tem alunos tirando próximo de zero e alunos que tiraram a nota máxima 1000 aqui. Certo? Então, ó, a gente vai vendo que realmente a amplitude e esses dados são... A gente vai ver mais na frente que eles são parecidos em termos de medidas centrais, de tendência central, mas são bem diferentes em termos de dispersão. Então, apesar de média e mediana próxima, as notas de cada turma possuem medidas de dispersão bem diferentes. Então, vamos começar aqui pela amplitude total, né? Observando primeiro em dados brutos, né? Eu tenho aqui a variável número de projetos concluídos no mês. Né? Então, eu peguei aqui e sorteei 5 meses. Então, teve um mês que teve 8 projetos concluídos, outros 7, 4, 4, 7. Certo? Então, qual foi o mês que teve menos projetos concluídos? 4. O projeto que mais teve projetos concluídos? 8. Então, a amplitude total é só pegar o maior valor observado menos o menor valor observado. Ou seja, o máximo menos o mínimo. Né? Então, 8 menos 4, 4. Ou seja, se a gente está se tratando aí, no caso de uma amostra, essa aqui é uma amostra, a amplitude total populacional, ou seja, a gente está falando da população, a amplitude populacional seria maior ou igual a 4, né? Porque para a nossa amplitude amostral ser igual à amplitude populacional, a gente teria que ter na nossa amostra tanto o mínimo populacional quanto o máximo populacional, e isso a gente não pode garantir. Agora, para dados agrupados, né, nós temos aqui a variável altura, né, agrupada em classes, né? Altura de 1,40 a 1,50, 1,50 a 1,60 e assim por diante até 1,90 m e até 1,90 m a 2 metros. Certo? Então, vou ver a amplitude total, vou pegar o menor valor possível o menor valor observado da menor categoria, né? Que é 1,40, o maior valor, na verdade, 2 metros, menos o menor valor que é 1,40. Então, eu tenho uma amplitude total de 0,60, tá bom? Mesmo a gente não tendo garantia que tem uma pessoa de 2 metros ali, e também não tem garantia que tem uma pessoa de 1,40 m. Os dados estão agrupados, não dá para a gente saber. Tá? Então, vou passar agora para o desvio médio. O desvio médio, eu continuei aqui com a minha amostra de 5 meses que eu coletei, e a variável é o número de projetos concluídos no mês. Né? Então, se eu calculasse a média aqui, 8, 7, 4, 4, 7, somar isso tudo, dividir por n, que é 5 nesse caso, nós teríamos 6. Certo? Então, eu tenho aqui nesses meses sorteados 6 projetos concluídos em média. Certo? Então, qual a ideia do desvio médio? É ver a distância, né? Você vê que o da amplitude total, a gente utiliza apenas 2 valores, ou seja, só o máximo e o mínimo, e a gente despreza todos os outros valores no cálculo da amplitude total. O desvio médio vai dar uma ideia melhor, geral, digamos assim, mais consistente, que a gente usa todos os valores, né, da amostra.
Então, a gente vai pegar cada um dos valores e ver a distância deste valor para a média, né? Para nos dar uma ideia do desvio, da dispersão dos nossos dados. Então, eu coloquei aqui para vocês verem. Então, eu vou ver essa distância aqui, né? 4 para 6, 2, 4 para 6, 2, 7 para 6, 1, 7 para 6, 1 e 8 para 6, 2. Né? Eu coloquei essas diferenças aqui. Acontece que quando eu faço a diferença, 8 menos 6, 2, 7 menos 6, 1, 4 menos 6, menos 2. Então, eu tenho valores negativos e valores positivos, que quando eu somo todos eles, para descobrir a média, na verdade, a soma deles dá zero. Né? Os valores negativos e positivos se anulam. Então, eu preciso fazer essa soma de fórmula modular. Então, aqui eu tenho uma fórmula, né? Desvio médio seria o somatório de cada ponto pela média, menos a média, no módulo, né? Então, essa barrinha aqui é o módulo, dividido pelo n, que é o tamanho da minha amostra. Foi o que eu fiz aqui, certo? Então, 2 continua 2, mas o menos 2 vira 2. Então, eu somo essas diferenças modulares, vai dar 8. Então, se eu pego o 8 e divido pelo meu n, pelo meu tamanho da minha amostra, que é 5, né? Vou colocar aqui 8 dividido por 5, eu tenho 1,6, ou seja, em média, cada ponto da minha amostra está a uma distância 1,6 da média. Então, essa é a ideia do desvio médio. Eu apresentei o desvio médio exatamente para a gente entender o conceito do desvio padrão, tá bom? A variância é uma ideia também para resolver, porque matematicamente é meio complexo utilizar essa fórmula, o módulo, certo? O módulo é meio difícil, ele é uma função não derivável em todos os pontos, mas vocês não precisam saber disso. Aqui na variância, a gente vai ter uma ideia muito parecida com o que a gente viu lá no desvio médio, certo? A gente vai pegar a mesma amostra aqui para mostrar a ideia para vocês. Pegamos os valores, diminuímos pela média, então temos esse valor. Agora, para acabar com esse problema de dar valores negativos aqui, a gente vai elevar esses valores ao quadrado, né? Então, como a gente tem aqui 2 vezes 2, 4. 1 vezes 1, 1. Menos 2 vezes menos 2, 4. Então, você elimina também o problema dos valores negativos. Né? A fórmula está aqui representada. Sigma ao quadrado, essa é a fórmula da variância, o símbolo dela tem um quadrado, tá? Então, é sigma ao quadrado, esse é o sigma minúsculo, é o somatório de cada um dos elementos menos a média, elevados ao quadrado, dividido pelo tamanho da amostra, certo? Dividido pelo tamanho da população. Eu ainda não vou fazer esse cálculo não, então pega aqui e soma as diferenças. Por quê? Eu preciso explicar. Assim como na amplitude total o valor da amostra é um pouquinho menor do que o valor da população, né? Então a amplitude total ou ela é igual ou menor do que a amplitude total populacional, aquela amplitude total que você viu na amostra. A mesma coisa acontece com a variância, certo? Então, por isso, eles fazem uma pequena modificação no cálculo da variância quando se trata de amostra. Então, como aqui a gente tem uma amostra, eles vão fazer uma pequena modificação e nós vamos ver qual é. Aqui, a modificação é que eles vão fazer o somatório de cada elemento menos a média elevado ao quadrado, da mesma forma, e ao dividir por n, ou seja, pelo tamanho da amostra, nesse caso aqui nossa amostra é 5, eles vão dividir por n menos 1, ou seja, 5 menos 1 aqui nesse caso vai ser 4. Tá bom? Então eu vou pegar esse valor aqui, 14, e dividir por 4. Então, vou ter 3,5, tá certo? E o símbolozinho da variância amostral é S ao quadrado. Tá? Tem um quadradinho também no símbolo de variância. Existe uma fórmula alternativa para o cálculo da variância. É essa mesma fórmula aqui trabalhada e ficou de uma outra forma, tá bom? Isso aqui ajuda, às vezes, nos cálculos para fazer. Então, como que é feita essa fórmula alternativa? Você vai levar cada valor da amostra ao quadrado, ou seja, aqui tem 8, aqui tem 7, então 8 ao quadrado 64, 7 ao quadrado 49. Vou somar todos esses valores, então vou pegar aqui, vou
somar, né? Vou somar todos esses valores. Aqui você não precisa aprender Excel não, tá? Só você pegar a fórmula e pode substituir fazendo no papel mesmo. Vezes n ali é 5, né? Que é o tamanho da amostra, vezes x barra ao quadrado, x barra é 6, que é a nossa média ao quadrado, dividido por n menos 1. N menos 1 é 4, que n é 5, né? Então, 3,5, tá vendo? Dá a mesma coisa. Então, usando a fórmula alternativa, obviamente vai dar a mesma coisa. Essa aqui é mais intuitiva, né? Mas essa aqui, às vezes, no cálculo diário, ela ficaria mais fácil de mexer. Tá bom? Agora, se os nossos dados estiverem agrupados. Se os nossos dados estiverem agrupados, a gente vai fazer só uma pequena adaptação, certo? Multiplicando cada um dos valores das classes. Vamos utilizar aqui os pontos médios, mas multiplicar cada uma dessas diferenças ao quadrado pela frequência delas, frequência absoluta aqui, 13, tá bom? 13, 14, se os dados estiverem agrupados. Então é o que eu fiz aqui. Eu vou utilizar, como eu já disse, essa fórmula alternativa, ela é um pouco mais fácil de ser manipulada, né? Então eu peguei cada ponto, elevo ao quadrado e multiplico pela frequência. Então, 1,45 ao quadrado vezes 13, deu 27. Né? 1,55 ao quadrado vezes 24, deu 57. 1,65 ao quadrado vezes 45, deu 122 e assim por diante. Vou somar tudo isso, deu 428,5. Certo? Então, para a variância desse grupo aqui, dessa variável altura, que está agrupada, né, seria este valor aqui, este valor, menos n aqui é 150, vezes a média eu já calculei naquele outro, que é 1,69, a média de altura que é 1,69, já calculei em outro vídeo, eleva ao quadrado, certo? E vou dividir por n menos 1, que nesse caso aqui é 149, tá? 150 menos 1. Então, eu tenho aqui 0,016. É a minha variância desses valores aqui. Certo? Agora vamos passar para o desvio padrão. No desvio padrão, observe, como lá na variância a gente elevou tudo ao quadrado, cada um dos elementos ao quadrado, o desvio padrão é a variância, é a raiz quadrada da variância. Pronto, agora eu vou fazer o caminho inverso, digamos assim. Então, se lá, por exemplo, a variância deu 3,5, o desvio padrão vai dar raiz de 3,5, certo? 1,87. É bem simples. O símbolo para desvio padrão, quando se trata de uma amostra, é Szinho, certo? E o símbolo quando se trata de uma população é um sigma, tá? Quando você está calculando o desvio padrão direto da população, você está calculando de uma amostra. E aqui para os dados agrupados, né, deu 0,16 lá, então o desvio padrão, a raiz de 0,16 é 0,12, tá bom? Vamos agora para o coeficiente de variação. O coeficiente de variação, ele é usado principalmente quando a gente quer, porque o desvio padrão, mesmo que a gente utilize ele para comparar grupos, o coeficiente de variação é um pouquinho mais adequado, porque a média de cada um dos grupos é diferente, né? Então, às vezes eu estou comparando vários grupos e as médias desses grupos é diferente. Então, o coeficiente de variação é simplesmente pegar o nosso valor do desvio padrão, né, aqui, desvio padrão, e dividir pela média. A média nesse caso aqui é 6, né? Tá aqui 6. Então 0,09. E nesse caso aqui, o desvio padrão é 0,12 dividido pela minha média, que é 1,69. Então 0,076. Tá certo? Então aqui só vendo aquele exemplo inicial que a gente começou, né, aquelas 3 turmas,
Então, essas três turmas, elas eram a turma A, a turma B e a turma C. Elas são muito parecidas em termos de média. A turma A tem 591 pontos, 591 foi a nota média da turma, a 609 foi a média da turma B, e 594 foi a nota a média da turma C. Então, se você fosse comparar, olhando só a média dessas turmas, elas são muito parecidas. Até em termos de mediana também, né? Então, são valores muito parecidos. Mas aí, quando você vê aqui valor mínimo e valor máximo, você consegue calcular a amplitude total. Observe a diferença dessa amplitude total. A turma A, 176. A turma B, 571. E a turma C, 942. Então, apesar de serem muito parecidos em termos de média, eles são muito diferentes na distribuição geral. E as nossas medidas de dispersão podem detectar isso. As medidas do padrão também muito diferentes, variações muito diferentes. Para comparar os grupos, como eles têm médias diferentes, apesar de terem médias muito parecidas, então você já pode usar até o desvio padrão para compará-los, é mais adequado na comparação de grupos, né? Usar o coeficiente de variação. Então, o coeficiente de variação da turma A é 0,09, da turma B é 0,29 e da turma C é 0,50, ou seja, mais de 5 vezes a da turma A. Então, são duas turmas bem diferentes em termos de variação.